Olá, tudo bem? Mais uma vez eu me coloco na tela do seu computador e hoje para falar sobre um tema importante, que é um tema de direito civil, que é a filiação. E eu gostaria de falar sobre a filiação registral, a filiação biológica e a filiação socioafetiva. Primeiro, nós temos que destacar que com o texto constitucional, lá do artigo 227, parágrafo 6º, colocou-se um fim à discriminação que existia em relação aos filhos, determinando a Constituição Federal de 88 a igualdade substancial entre eles, materializando o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E nesse sentido, o termo filiação, ele apresenta-se de forma plural, tendo em vista que é um instrumento de realização plena e de valorização da pessoa humana, e efetiva-se não só pelos critérios ali biológicos, genéticos, com carga genética, mas sobretudo pela afetividade, pelas relações de afeto, como nos casos de adoção de filhos. Sendo assim, a gente pode entender a filiação como uma relação de parentesco em primeiro grau, na linha reta, ligando uma pessoa a outra por critérios de consanguinidade ou por afetividade, determinando-se o que a paternidade e a maternidade com vínculo como vínculo entre pais e filhos. Então é isso que temos que entender em relação à filiação, começando aí pelo princípio da isonomia entre os filhos, sejam eles concebidos na constância do casamento, sejam eles concebidos fora do casamento, sejam eles aí adotados. Filho é filho, não há distinção entre os filhos, e foi isso que a Constituição Federal fez, fortalecendo aí, materializando o princípio da dignidade da pessoa humana. Hoje não há que se falar, portanto, em hierarquia entre os critérios de filiação, seja ele registral, seja ele biológico, seja ele socioafetivo. Não há que se falar em hierarquia dos critérios de filiação. Na sociedade moderna, amparada hoje pela Constituição Federal, há um modelo hoje que nós podemos chamar de modelo eudemonista. E o que é esse modelo eudemonista de família hoje? É aquele modelo que busca a realização, a promoção da felicidade. Tá? Há uma crescente quantidade hoje, que eu posso dizer, de arranjos familiares, de arranjos familiares. Tá? E esses arranjos familiares, por exemplo, se você tem um tio ou uma tia, que adota um sobrinho órfão, ou uma mãe viúva que cria sozinho o seu filho, você tem o que podemos chamar de família monoparental. Se você tem um casal unidos do mesmo sexo, numa relação homoafetiva, que adota um filho, você tem aí uma família homoafetiva. Então, temos hoje vários arranjos familiares, a exemplo também dos casos de padrasto e madrasta, que possuem com o enteado um relacionamento estreito de afeto, e aí há uma relação entre padrasto
e enteado, ou madrasta e enteado, uma relação aí de pai e filho, de mãe e filho, pelos laços de afetividade, tá? Ainda que, né, este filho, né, entre aspas, adotivo, pelo padrasto, pela madrasta, exista o seu genitor, o seu pai biológico, né? Pode haver aí a paternidade, que eu posso dizer aqui, que eu vou até adiantar aí o conceito, a paternidade socioafetiva, essa filiação socioafetiva. Eu gostaria agora de falar sobre a filiação registral, né? A filiação registral, ela se forma com a declaração de um ou ambos genitores, né, perante o oficial do registro civil, e ele vai lá e registra o filho, né, o seu filho ali, recém-nascido. E o registro de nascimento, apesar de não prevalecer sobre a paternidade socioafetiva, é ainda a principal fonte de direitos e deveres entre pais e filhos, porquanto a filiação é provada com a certidão de nascimento registrada em cartório, e essa certidão de nascimento, ela constitui assim a paternidade registral, tá certo? E cabe ainda também esclarecer que o ato de reconhecimento de filho de outro, por meio de registro como seu, e isso aí corriqueiramente acontece, e podemos chamar isso de adoção à brasileira, quando isso acontece de forma consciente, né, não configura erro ou falsidade suscetível de ensejar aí uma anulação desse registro civil, uma vez que não há como alegar erro, já que a paternidade ela foi reconhecida de forma livre e voluntária, o que significa dizer que, havendo paternidade socioafetiva, não pode o registro ser anulado. Por exemplo, aquele que por sua livre e espontânea vontade assumiu aquele filho, aquela paternidade socioafetiva, ele não pode futuramente resolver anular o registro e dizer: não, eu não sou o pai, eu não sou o pai biológico, então eu me nego a paternidade e eu quero que anule o registro. Ele não pode fazer isso, porque se ele livremente, voluntariamente, ele foi e registrou aquele filho como se ele fosse o pai biológico, ele não pode anular pelo vínculo socioafetivo que se criou entre eles. Ele não pode anular ali o registro, arrependendo-se desta paternidade. Então, fica aí essa observação para você. A gente já falou sobre a filiação socioafetiva. A filiação socioafetiva, ela corresponde à verdade aparente e decorre do direito de filiação, ou seja, tem como fundamento a convivência de fato e duradoura, e essa convivência ela vai construir laços de afeto, laços de amor, carinho, respeito recíproco ali entre as partes, entre o pai socioafetivo e aquele filho. Estes laços fazem com que, mesmo não sendo biologicamente parentes, o homem ou a mulher, pai ou mãe, e a criança se reconheçam, né, como pai, mãe e filhos e filho, certo? Então, essa é a filiação socioafetiva. E temos, né, a mais comum, que é a filiação biológica, que é aquela derivada de laços consanguíneos, ou seja, a paternidade é determinada pelo material genético que gerou a criança, desconsiderando, portanto, os laços de amor e afeto que porventura possam existir entre duas pessoas. Agora você pode olhar, por que desconsidera o amor e os laços de afeto? Ora,
Um homem, ele pode ser comprovadamente um pai biológico de uma criança, sem, no entanto, ter ali convívio com aquela criança, por não existir assim uma relação de amor, afeto e carinho entre ambos. Um exemplo disso é quando uma pessoa mantém ali um relacionamento por uma noite com uma mulher, ela engravida, e aí não há uma convivência com a criança. Ele é apenas ali o genitor, o pai biológico, mas devido à falta de convivência, talvez ele não seja o pai sócio-afetivo dessa criança. Essa mulher, ela pode assumir aí um novo relacionamento e o seu companheiro ali assumir aquela criança, e ali aquela criança ter mais afeto por este pai adotivo, esse pai sócio-afetivo, do que por aquele genitor, por aquele pai biológico. Então, por isso que eu digo que a filiação biológica, ela desconsidera os laços de afetividade. O ideal é que haja, a paternidade, tanto a paternidade biológica como a sócio-afetiva, elas se fundam numa só paternidade. Mas muitas vezes não é isso o que acontece. E de igual forma, pode-se existir ali uma relação de pai e filho entre duas pessoas baseadas no afeto, no amor, no carinho, mesmo que estes, como eu falei, não tenham laços ali biológicos. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, ele entendeu ser perfeitamente possível, no mesmo registro de nascimento, a filiação do pai biológico e do pai sócio-afetivo, demonstrando aí a tendência da multiparentalidade. Então, a justiça, ela está vendo com bons olhos a possibilidade da filiação ser múltipla. Há uma tendência aí da filiação múltipla, a aparecer na certidão de nascimento o nome dos dois pais, do pai biológico, daquele que gerou o filho, e do pai sócio-afetivo, dependendo das circunstâncias aí de cada caso concreto, logicamente. Então, fica aí este comentário para você sobre o que é filiação registral, o que é filiação socioafetiva e o que é filiação biológica, comentando para você na perspectiva do que diz hoje a nossa Constituição Federal, no seu artigo 227, parágrafo 6º. Continue sempre acessando meu blog, inscreva-se aqui no nosso canal, no YouTube, dê o seu joinha, a sua curtida, toque aqui no sininho para que você possa ser notificado dos nossos próximos vídeos. Até o nosso próximo encontro e fique com Deus.